Olá! Nesse encontro de hoje, nós vamos começar o artigo 3 desse capítulo 3º. Tem 3 artigos, né? Depois de nós termos visto os princípios morais, éticos que nós temos que cumprir aqui na nossa existência terrena, há milênios, inclusive nós vamos ver a lei antiga, né? Tá lá do Antigo Testamento, nós vimos. Depois nós também refletimos sobre como ser justificados por Deus. Aí nós precisamos da graça, e isso é muito importante, essa parte aqui, nós já comentamos. Para sermos santos, nós precisamos chegar, né, à vida eterna com a graça de Deus, não por nossos méritos, como nós também já vimos. Agora, nós temos uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa, que quer a nossa salvação, que quer nos ajudar. É a igreja. Então, é sobre a igreja como mãe e educadora que a gente começa o encontro de hoje. Nós vamos ver que aqui já tem uma definição desse papel e dessa missão que é da sua competência. Leia comigo. A igreja mãe e educadora. É na igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade. Reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam e que a liturgia celebra no ritmo do santoral. Então nós vemos aqui vários itens a respeito desse auxílio poderoso, desse auxílio essencial, fundamental, que a igreja tem na nossa vida. Ela nos traz a palavra de Deus, ela nos traz a graça dos sacramentos, meios também importantíssimos e básicos para a nossa santidade. Ela nos sustenta, né? É suporte nosso nesse caminho. Temos Nossa Senhora, Maria, a Virgem Santíssima, Consoladora dos aflitos. Com ela nós também atingimos Jesus Cristo, seu Filho. Nós temos a direção espiritual que a igreja nos dá e os exemplos numerosíssimos da vida dos santos que nós celebramos na liturgia o ano todo. Por isso que diz aqui do santoral. É a liturgia que nos aponta esses homens e mulheres que, se eles conseguiram, sinal que nós também podemos conseguir. Então é esse o papel da igreja como uma mãe que ama seus filhos e que só quer o bem e a salvação de todos eles. Como que ela faz isso? Vamos ver, leia aí. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, no corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo para iluminar e alimentar o agir cristão. Tal como o conjunto da vida cristã, a vida moral encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. Essa vida moral que nós precisamos ter, com base na vontade de Deus, a gente tem porque a gente está no corpo de Cristo. Como assim? Na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros.
Quem está em Cristo está sendo seu discípulo e tem a força dele, principalmente na Eucaristia. A Eucaristia é o pão da vida, que nos alimenta, que nos dá força. É o próprio corpo de Cristo, é o próprio Deus convivendo conosco na nossa história. Então nós temos os sacramentos, temos a oração, temos a doutrina que a Igreja vai nos passando ao longo da vida, de modo que no nosso agir nós sempre estamos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Tudo isso nós revivemos no santo sacrifício da missa. A missa é fundamental, é o ápice da nossa vida cristã, porque é aqui que nós bebemos, é aqui que nós nos alimentamos dessa seiva que nós precisamos, porque sem Ele, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Então, depois dessa introdução, nós temos aqui esse item 1, leia comigo: vida moral e magistério da Igreja. A Igreja, coluna e fundamento da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à Igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Gente, olha aqui. É da competência da Igreja anunciar sempre e por toda parte, no mundo inteiro, os princípios morais. É a Igreja quem está sempre acima de todas as instituições, acima das nações. Embora a maioria das nações coloquem a Igreja num patamar inferior e se colocam sempre acima de todas as instituições, o Estado faz assim, com suas constituições, com suas leis, que são mais soberanas do que as leis da Igreja, os princípios morais, e isso não muda a situação, mesmo que eles façam isso. A Igreja está sempre acima de tudo, porque é ela que recebeu o depósito da fé e a missão do próprio Deus de anunciar sempre e por toda a parte os princípios morais. Então, quando diz aqui, até em relação à ordem social, quanta gente critica a Igreja quando ela denuncia os erros, os maus governos, as tiranias, as explorações, a pobreza aí que existe devido a essas más gestões. A Igreja tem o dever de denunciar, como profeta que ela é, no profetismo do próprio Cristo. A Igreja é profética. Então até é lamentável que às vezes alguns cristãos e até católicos achem que os padres, os bispos, o Papa não deveria ficar se metendo em política ou ficar falando de questões sociais, porque não lhes compete, isso é coisa do Estado laico. Mas não, mesmo tudo que se refere aos direitos fundamentais da pessoa e para a salvação das almas, a Igreja tem que falar, tem que profetizar. Então, às vezes as pessoas também ficam aí querendo colocar rótulos na Igreja. Ela é esquerdista, ela é comunista, ou ela é de direita, ou ela é conservadora, ela é retrógrada, ou ela é progressista. Ficam querendo rotular a Igreja. Não, a Igreja não é nem de esquerda, nem de direita, nem isso, nem aquilo. A Igreja é Jesus Cristo, a Igreja é o próprio Deus, é o Espírito Santo quem conduz a Igreja. Se fossem os homens, se fossem bispos e padres e papas
que conduzisse a igreja nesses milênios, ela já teria acabado. Mas não, é o próprio Cristo quem disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. Então essa competência da igreja ninguém tira. Leia aí, vamos continuar essas reflexões. O magistério dos pastores da igreja em matéria moral é exercido ordinariamente na catequese e na pregação, com o auxílio das obras dos teólogos e dos autores espirituais. Assim foi sendo transmitido de geração em geração, sob a proteção e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, composto de um conjunto característico de regras, mandamentos, virtudes, que procedem da fé em Cristo e são vivificados pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base, ao lado do Credo e do Pai Nosso, o Decálogo, que enuncia os princípios da vida moral, válidos para todos os homens. E nós aqui então já citamos a questão do Decálogo, que são os 10 mandamentos, que não foi a igreja também quem inventou, porque a igreja, como nós sabemos, tem 2000 anos, e o Decálogo vem por Moisés, é do povo de Deus, lá no Monte Sinai, já faz mais de 3000 anos. E os mandamentos de Deus é para a terra inteira, para todos. Então, esse é o magistério da igreja, ela tem que, é da sua competência, ela tem que exercer essa sua missão. E isso ela faz na catequese, na pregação, com os livros, com os escritos, com os estudos dos teólogos, com os autores espirituais, que nós temos tantos também na nossa história. É assim que a igreja é mãe e educadora dos seus filhos para o bem deles. Isso é procurar a salvação dos seus filhos adotivos. Continue. O Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos, dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles confiado, a fé que deve ser crida e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos, em comunhão com ele, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infalibilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. Aqui de novo a gente faz mais um parênteses para lamentar quando até fiéis católicos, na verdade infiéis, porque começam a achar que não precisam reconhecer o Papa ou algum bispo. Isso é se colocar em excomunhão, fora da comunhão. Gente, quem escolhe o Papa não são os cardeais. Os cardeais são instrumentos de Deus. É o Espírito Santo que conduz a igreja. O Papa é o sinal da unidade, porque é uma das características das 4 básicas da Igreja Católica. Una, santa, católica, apostólica. A unidade da igreja é simbolizada pela figura do Papa. Agora, ficar rotulando o Papa, esse ou aquele, de comunista, de esquerdista, disso, eu não reconheço esse Papa. Alguém diz isso. Para mim, esse não é o Papa que eu reconheço. Ora, isso já é um orgulho, que é pai da soberba, a pessoa se achar com seus conceitos ou preconceitos, né, que não precisa respeitar um dogma de fé, que é a unidade da igreja em torno do sumo pontífice. Veja você que não tem uma missa no mundo, em nenhum dia, na história,
em que nós não rezamos pelo Papa, pelo Bispo. O Bispo é aquele que está também no lugar do Papa, porque ele é um sucessor do apóstolo, a quem nós estamos ligados. Se você se desliga do seu Bispo ou do Papa, você se põe fora da igreja. É você que se põe fora da igreja. Não é a igreja que te expulsa. Comunhão. O que é comunhão? Vem da palavra comum. E a palavra comum, divide ela no meio. Com um. O Papa, Cristo, sucessor de Pedro, escolhido por Jesus Cristo. Como é que uma pessoa pode dizer que não o respeita e até o ofende, às vezes com palavrões, ou o seu bispo? Então é a pessoa que sai da comunhão dos santos, que é um dogma de fé que está no credo. Então, muito cuidado para não cair nesse erro. Lembre-se sempre, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. É o Deus unutrino, não são os homens. Então, cuidado para não cair nesse erro. Essa palavra infalibilidade, a igreja é infalível, é porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então não tem como ela errar. A sua doutrina é verdadeira, a sua doutrina é autêntica, porque ela ensina tudo aquilo, inclusive a moral, os princípios, o decálogo, a vontade de Deus. É revelação, é a Sagrada Escritura. Os sínodos que a igreja realiza é uma ação do Espírito Santo através dos seus pastores, que estão aí cumprindo essa missão. De modo que esse respeito à mãe igreja é fundamental, é básico, ele não pode faltar. Continuando sobre essa autoridade que a igreja tem pelo seu magistério. Leia aí. A autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da igreja exerce parte essencial de sua função profética de anunciar aos homens o que eles são verdadeiramente e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos, que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. Têm o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações exigem a docilidade na caridade. 2 destaques que nós fazemos aqui. O primeiro, existem as leis naturais. Mesmo as pessoas que não têm religião, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, as pessoas que têm outras crenças, mas todos os seres humanos têm uma vocação para a felicidade. É aquela vocação que está inata no seu coração, colocada já por Deus desde o princípio. Então, as pessoas têm as leis naturais, mas a igreja tem essa competência de procurar alertar a todos o que devem ser diante de Deus. Então, essas leis naturais, os direitos fundamentais da pessoa humana, a igreja os defende, mas sempre com essa missão de levar-lhes o conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Agora, todos os homens têm esse direito de serem instruídos.
tem esse direito de procurar formação, direito de procurar conhecimentos, as ciências de Deus, as coisas do alto. Então, já que são direitos das pessoas serem formadas, a igreja tem esse dever de lhes dar a formação, de lhes ministrar os ensinamentos cristãos. É um dever da igreja, porque é um direito das pessoas. E respeitar os decretos e as constituições da igreja, conforme nós já comentamos, precisa ser exercido com docilidade. Sermos dóceis, sermos humildes diante das normas da igreja, porque ela está fazendo isso para a felicidade da pessoa e não para prejudicá-la. De modo que essa docilidade é a humildade de se reconhecer como dependente da seiva de Cristo, dependentes da graça. As pessoas não têm luz própria para elas serem donas da sua vida. A vida é de Deus. Ter essa humildade de se reconhecer fracos, mas contando com a graça de Deus, nós nos tornamos fortes. É assim que a pessoa foge do orgulho, pai da soberba, e com a humildade segue os ensinamentos e todos os decretos e as constituições eclesiais. Leia comigo. Na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a igreja necessita do devotamento dos pastores, da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência da vida em Cristo, que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas segundo o Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo pode se servir dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na mais alta dignidade. É uma informação interessante aqui, né? Então, os pastores precisam ser devotados à sua missão, e eles procuram ser. Os pastores, aqueles responsáveis, aqueles que disseram sim a essa vocação de serem diáconos, padres, bispos, todos eles precisam ser devotados à sua missão, né? Dedicados a toda essa tarefa que é o magistério da igreja. E aqui nós temos esse destaque. Não é porque, né, são teólogos, com muita ciência, né, pessoas estudadas. Ótimo, nós precisamos de pessoas assim. Faz parte dos dons do Espírito Santo. Mas, às vezes, a gente aprende, né, os sábios, os constituídos, na mais alta dignidade da igreja, recebem lições preciosíssimas de pessoas que não têm esses estudos, pessoas iletradas. Quantos santos e santas nós já tivemos na história da igreja que eram assim, tipo analfabetos, mas são grandes mestres espirituais até os dias de hoje. Continuando. Os ministérios devem ser exercidos em espírito de serviço fraterno e dedicação à igreja, em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar de permanecer fechada nos limites da consideração individual. Do melhor modo possível, ela deve se abrir à consideração do bem de todos, tal como se exprime na lei moral natural e revelada, e, por conseguinte, na lei da Igreja e no ensino autorizado do magistério sobre questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da Igreja. O que esse parágrafo nos quer mostrar é um fechamento daquela questão que nós pusemos há pouco, que o próprio catecismo pôs há pouco, né? Que é
a questão de oposição que algumas pessoas têm quanto aos princípios morais e éticos, à vontade de Deus, aos mandamentos. A pessoa, às vezes, com aquela soberba, né, que é filha do orgulho, ela acha, esse mandamento aí é retrógrado, esse mandamento aí já está ultrapassado, o importante é eu ser feliz, o importante é eu que sei do que é bom para mim. Pronto, então a pessoa deve evitar, né, esse fechamento àquilo que a igreja, que é mãe, que é educadora, nos quer preservar, né, desses males, desses erros, desses equívocos. E aqui nós temos o último parágrafo de hoje. Leia aí. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal que nos gerou no seio da igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Então, quando a pessoa, ela se afastou desse magistério da igreja e por algum conceito, por preconceitos, por influência de outros, a pessoa andou se perdendo, saindo do caminho, saindo da comunhão eclesial, saindo do corpo da igreja com seus pecados, com seus erros, com suas ofensas. Essa pessoa tem como voltar? Claro que tem. Confiando na misericórdia de Deus, a igreja tem aí os sacramentos. Ela recebeu esse poder de ligar ou desligar os homens dos céus. As pessoas podem buscar o sacramento da reconciliação. A pessoa pode voltar ao seio da igreja, recebendo ali a palavra. No santo sacrifício da missa tem a palavra e a Eucaristia. A palavra é alimento, a Eucaristia é alimento de vida eterna. Então, no seio da igreja, a pessoa sempre está no caminho correto. E é isso que nós temos que procurar a fazer sempre, né? Bom, então nós chegamos aqui a ver já esse princípio aqui do artigo 3. No próximo encontro a gente fecha esse capítulo 3º, conforme nós já falamos no início, não é? Então, se inscreva no canal, continue estudando, continue conhecendo melhor a doutrina, e isso é utilíssimo para a nossa salvação. Você permanecendo com Deus, aumentando o seu conhecimento, você está sempre no caminho correto. Confie, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.